Nesse Entendi Direito, eu tenho a honra e o prazer de receber Felipe Chaves. Ele tem um perfil no Instagram, que é o @fúria_e_tradição, sem a cedilha e sem o tio. Ele também é pré-candidato a vereador na cidade de Teresópolis. Felipe, muito obrigado pela sua presença no Entendi Direito. Vamos bater um papo aqui, não é entrevista, é bate-papo. Então a gente vai até batendo um papo com o pessoal que está assistindo a gente, já está se inscrevendo, já está curtindo já o canal. E a gente vai estar se batendo esse papo para o pessoal te conhecer. É um prazer estar aqui, Evandro. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. E vamos falar o que tem que ser dito, então. Beleza. Nós fomos apresentados por um amigo que temos em comum, que é o deputado federal pelo estado de São Paulo, ex-secretário de Segurança Pública e delegado de Polícia Civil, nosso amigo Paulo Bilinski, entendeu? Inclusive que teve também aí, fez uma live com a nossa deputada Indy Ramelau, que também aqui no estado do Rio de Janeiro está apoiando a sua pré-candidatura a vereador em Teresópolis. Obrigado mais uma vez, deputado Paulo Bilinski, meu amigo, grande abraço a você e sua esposa, que também tenha sucesso. A gente vai estar depois conversando com ela. Felipe, como é que você veio aí para intentar uma vaga no Legislativo Municipal de Teresópolis? Por que veio essa ideia de vir pré-candidato a vereador? Então, essa ideia está muito ligada ao que eu comecei fazendo nas mídias sociais, né? Vamos ser muito sinceros, sabe qual é um dos maiores problemas que nós temos na nossa sociedade hoje? A ausência de pais. Sim. A ausência de homens. Eu fui criado sem meu pai. Eu enfrentei uma série de dificuldades emocionais e psicológicas por causa disso. E a grande dificuldade para o jovem é não ter uma figura paterna da qual ele possa se espelhar, saber como viver, saber como copiar e almejar ser. Eu nunca tive isso. Quando eu criei a página Fúria e Tradição, foi justamente uma tentativa de suprir essa necessidade na vida do jovem, sabe? De apresentar para eles, olha, existe uma forma correta de ser um homem. A gente tem que acabar com essa ideia de que existe masculinidade, existem várias formas. Não. Existe uma forma correta de ser um homem, e é essa forma que a gente tem que objetivar na nossa vida. Nós não estamos falando de machismo. De modo algum. Tá, porque as pessoas confundem. E esse povo mimizento do caramba, ele confunde a masculinidade e machismo. A figura paterna como um paradigma de aquilo que eu quero ser, como um exemplo dentro da sua casa, e aquilo que eu acho que eu posso ser. Eu posso ser uma árvore, um bichinho. Exato. Mas eu posso abrir um parênteses aqui? Por favor. O que acontece? A definição que nós temos de machismo hoje, ela foi muito moldada por meio de ideologias de esquerda. Tá? Se você pegar nas primeiras definições do dicionário Aurélio, o significado do termo machismo, a gente vai ver que está muito bem registrado ali. Machismo são as atitudes do macho, macheza, comportamento masculino. Machismo ele surgiu na nossa sociedade, e lembrando que um termo só vai para o dicionário depois de estar sedimentado no inconsciente da população, ele surgiu como algo bom. Não estou dizendo que hoje... Só que conforme o feminismo foi avançando na nossa sociedade, tudo que é referente ao homem foi se tornando algo ruim. E eles reformularam todo o termo machismo para ser algo contra o homem. A definição que nós temos hoje ela foi totalmente arbitrária e artificial. Não era o entendimento dos nossos avós antigamente, né? Hoje, a ideia de machismo é a pior coisa possível, mas em sua origem não era ruim. Isso é uma coisa muito de esquerda, a necessidade de ressignificar os termos, pois assim você consegue moldar e impedir o pensamento correto. Então, originalmente não era. Mas vamos colocar aqui bem em panos limpos. Mas o comportamento que eu prego sobre masculinidade é o comportamento bom e ideal que o homem deve ter. E é um comportamento que ajuda a mulher. Eu costumo falar o seguinte, o homem verdadeiramente masculino, ele é tudo que uma mulher precisa. Sim. A pior coisa para uma mulher é ter um homem frouxo. Ter um homem frouxo, um marido frouxo, um pai frouxo, é isso que destrói a sociedade. Sim. Então a gente precisa de homens fortes, mais uma vez. Mas aí voltando, né, como eu estava dizendo inicialmente, eu criei a página por isso, para suprir essa ausência. E essa ausência me levou a vários tipos de comportamentos e pensamentos, né, como trazer isso também como formas de políticas públicas. Boa. Que é o que nós precisamos hoje. Nós temos muitos jovens, um dos motivos da violência, já adiantando uma parte, mas a gente pode falar depois. Não tem adiantando nada, não tem batendo papo. Bater papo é assim mesmo. É verdade. Um dos motivos da violência que nós temos urbana hoje é a ausência de pais. Sim. Exemplo de ausência de pai, ausência de exemplo de pai. Exatamente. Nós temos hoje, por exemplo, as estatísticas, os estudos mostram muito bem isso, né?
quando você é criado sem um pai, você tem uma tendência muito grande ao crime, à devassidão, à prostituição, a ser uma pessoa totalmente descontrolada. Você não teve limite. Não tem limite. Porque existem duas características que a gente acaba confundindo. É masculinidade e virilidade. Eu penso da seguinte forma. A virilidade é como se fosse o motor de um carro. O motor de um carro. É o que move o carro. A masculinidade é o volante do carro. É o que direciona o carro para onde tem que ir. Quando nós... Sendo assim, a virilidade são imperativos biológicos. A masculinidade são imperativos morais. Boa. Só que quando você não... A masculinidade precisa ser ensinada. E quando você não tem um pai para ensinar os valores morais, só se desenvolve os valores biológicos. Sim. Aí o que é o que o jovem quer? Transar com todo mundo. Dar pancada em todo mundo. É um cara extremamente agressivo. Se não tem aquilo que restringe moralmente, ele se degenera. Então o que a gente precisa, primeiro, é fazer toda uma política de volta do homem para o lar, mas que é acompanhada também com a necessidade das escolhas de boas de mulheres. Porque não adianta a gente buscar bons homens se as mulheres fazem escolhas ruins. Sim. Essa é a grande questão. E é por isso que eu comecei. Meu pai teria completado esse ano 100 anos. Caramba. 100 anos. Dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, meu pai teria completado 100 anos de idade. Então eu tive a honra de Deus ter escolhido um pai para mim, uma diferença de idade comigo de 50 anos. Porque ele veio com princípios e uma educação de um avô. Meu avô teria 140, quase 150 anos. Então, eles me trouxeram essa bagagem de meu pai me ensinar, enquanto muito jovem. Ah, meu filho, você sabe aonde você deve estar quando está subindo ou descendo a escada com uma mulher? Aí eu parei, eu falei, deixar sempre a mulher próxima ao corrimão. Ele falou, não, isso ela tem que estar. Mas só que você não deve estar ao lado dela. Eu falei, uau, por que, pai? Eu tenho que estar sempre ao lado da mulher. Não. Se você está descendo a escada, você tem que estar na frente da mulher. Para que se ela se desequilibrar, você está ali para ampará-la. E na hora que ela estiver subindo a escada, você vai ter que estar atrás dela. Porque se ela estiver de saia, ninguém vai olhar para ela. E outra, se ela se desequilibrar, você vai estar sempre ali para segurar. Então, eu acho que esse exemplo, ele não fere absolutamente a princípio nenhum, de mimizento nenhum. Ele dá exemplo de paradigma de saber tratar bem uma mulher. Eu acho que foi muito, e a tua página, eu consumo os teus conteúdos lá e peço a todos que mesmo façam, porque demonstra exatamente esses princípios que são antigos, não antiquados. E eles estão querendo colocar, incutir na gente, na cabeça dos jovens principalmente, a falta de respeito com o pai, a falta de respeito com a mãe. Eu falo aqui que eu chegava de viagem, estava dando aula na faculdade aqui no Rio, ia chegar em Minas 3, 4 horas da manhã, eu batia a porta do quarto da minha mãe e do meu pai, pedia licença, tomava a benção mesmo que estava dormindo, fechava a porta e ia dormir. Se assim não o fizesse, para mim não estava certo, tinha uma coisa que estava errada. Então eu acho que esses princípios, e eu vejo que você bate muito nisso, eu acho extremamente interessante. Extremamente interessante. E como é que você pretende colocar isso pleiteando uma vaga, uma pré-candidatura a vereador e implementar isso na sociedade de Teresópolis? Então, o que a juventude de Teresópolis precisa nesse momento, principalmente a juventude carente, é o que a gente falou, são exemplos. E a gente pode fazer isso de várias formas. Esportes são extremamente necessários para isso, porque o esporte ensina hierarquia, ensina disciplina, ensina a figura de autoridade. Eu era boxeador amador, tem alguns anos que eu não tô gordo, dá pra ver que eu não luto mais. Não, peso pesado. Peso pesado. É que você olhou pra minha barriga assim que eu falei, já pensei. Mas eu não luto mais, mas eu tenho 1,83 de altura, eu tinha mais de 100 quilos, e o meu mestre, meu professor, meu treinador, tinha 1,60 de altura. 1,60. Eu nunca pensei em levantar a voz pra ele. O cara chegava e a gente abaixava a nossa cabeça. Todo mundo respeitava ele. E isso ensina muita coisa. O que nós precisamos é fazer um trabalho com jovens que parta disso. Psicologicamente, existe uma ligação muito grande entre o exercício físico e a estabilidade emocional do homem.
O homem depende, ao contrário da mulher, de movimento para estabilizar as próprias emoções. O exercício físico nos faz nos sentir bem conosco. Isso acontece por várias questões, como, por exemplo, existe uma dificuldade que o homem tem. O homem demora cerca de 10 horas a mais do que a mulher para entender como ele se sente. E enquanto ele não consegue ter esse entendimento sobre qual sentimento ele está tendo, ele manifesta isso por um outro sentimento, a raiva. O normal do homem é sentir raiva, sentir incômodo. E é por isso que o homem fica destrutivo quando ele está ocioso. Os estudos mostram que foi feito muito interessante estudo. Pegaram homens e colocaram sentados em um determinado ambiente. Eles precisavam cumprir um tempo pré-determinado. Ou eles podiam apertar um botão e dar choque neles mesmos para ir embora mais rápido. Não ter que ficar o tempo todo. 90% dos homens deram choque neles mesmos para poder simplesmente ir embora. O ócio torna o homem destrutivo. Até contra ele mesmo. Sim. Então, quando você coloca os jovens em esportes, em atividades que demandem energia física, isso estabiliza as emoções dele, ele fica mais calmo. Isso ensina ele a lidar com os próprios sentimentos. E ele dissipa a raiva. Então, uma das vias que a gente pode começar a tratar é com esportes e artes marciais. Isso com a juventude. Isso é essencial, principalmente nas escolas públicas, nas escolas municipais. E demonstrar, inclusive, o respeito que tem que ter aos seus mestres. Exatamente. Você deu um exemplo muito bem do seu mestre. Eu acho que, na sua experiência de vida, pela ausência do seu pai, você viu naquele cara ali que é o seu mestre, e o seu mestre é o meu mestre e eu devo respeito. A mim, por sorte, tive meu pai presente e a ele eu devia todo respeito. E eu, quando ingressei, sou ex-oficial das Forças Armadas, sou ex-oficial da Força Aérea Brasileira, e a partir do momento que eu entrei na Força Aérea Brasileira, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Evandro, acho que você vai ter dificuldade aqui. Eu cheguei e falei: por quê? Não, porque aqui, hierarquia, disciplina. Falei: cara, mas eu sou um cara extremamente respeitoso ao mais antigo, que é o meu pai. Então eu entendo muito bem, quando saímos para viajar, meu pai pegava o volante. Minha mãe, que era a segunda mais antiga, ficava no banco do carona. Os meus irmãos, que eram mais velhos, ficavam no banco de trás. E eu, como caçula, ia aonde? No buraco do Fusca. Lá naquele tampão do Fusca, que hoje é inimaginável. Os mimizentos, como uma criança vai estar em cima de um motor de um carro que vai pegar fogo, vai explodir? Estamos todos vivos. Estamos todos vivos, todos felizes, alegres e tranquilos, entendeu? Então eu acho que a pessoa entender hierarquia, disciplina, eu acho que também o trabalho das Forças Armadas também é extremamente importante. Mas enquanto a entrada na escola, eu acho que o que a gente vê de falta de respeito com o professor, de crianças e adolescentes enfrentando professores, xingando, agredindo, ofendendo, caramba, cara, caramba, é um trabalho árduo que você vai ter que fazer, mas o faça, não deixe de fazer. Quando eu vejo um soldado igual você fazendo isso, eu fico feliz, cara, eu fico feliz, eu acho que tem que multiplicar isso. Concordo. O problema da escola hoje, Evandro, é que a escola se tornou um ambiente feminilizado. A escola hoje favorece o ensino para meninas, não para meninos. A escola não sabe o que fazer com meninos. O que a gente exige hoje dos meninos é um comportamento de mulheres. O que a gente quer que os meninos façam? Fiquem sentados durante horas, calados, observando o que a professora normalmente está passando no quadro e que aprendam. Isso não funciona para os homens. Nós temos estudos que mostram o seguinte, eu vou citar muito, temos estudos, mas estão todos lá na minha página. Tá, não tá tirando de atrás da orelha, não. Tá, os estudos estão lá. O título dos estudos e o pesquisador principal, vocês podem conferir isso lá. A página dele tem poucos seguidores. Você tá com quantos seguidores hoje? Estamos com 900 mil. 900 mil. Os vídeos dele tem poucas views, né? O pior que você tem lá, o pior retrospecto que tem lá, tem 600 mil views. É verdade. A gente tá conseguindo uma boa média, né? A boa média. A boa média. A média dele é pra cima de 1.200.000. É isso aqui, pariu. Mas pra ver que tem tanta gente conservadora, de bons costumes e que tem interesse realmente na preservação da família, da pátria e da nossa liberdade. É verdade. E como é que foi feito o estudo? Foi numa escola de turmas mistas de meninos e meninas. E pedia para a turma resolver questões de matemáticas lógicas. As meninas tiveram muita dificuldade em resolver. Os meninos conseguiam resolver com muita facilidade. Após o resultado, os pesquisadores pediam aos meninos para explicar
Como eles chegaram a essa conclusão? Que se percebia o seguinte: os menininhos, eles levantavam da cadeira, começavam a mexer a mão. Não sei o que, enquanto explicava, verbalizavam, rodavam, mexiam a perna, o braço. Se percebeu que a fisicalidade e o movimento é essencial para o desenvolvimento da inteligência dos meninos. Se você impede o menino de se movimentar, ele não desenvolve corretamente o raciocínio lógico. Por isso que os meninos são extremamente agitados. Tem que dar uma bicicleta pra eles andar na rua. Tem que dar. Dá um cachorro pra ele gastar energia brincando também o dia todo. Jogar futebol, isso é essencial para os meninos. E a escola hoje não oferece isso. O que a escola quer é que os meninos fiquem sentados o tempo todo. Isso impede eles de desenvolver a inteligência. Existe também um fator, e é um fator que a gente vai precisar tocar aqui, apesar de ser bem polêmico, mas que existe uma tendência... Você tá com medo de polêmica? Não, eu tô me aquecendo. Tá. Se estiver com medo de polêmica, pode ir embora, pô. Ô, Paulo Belinski, que porra, velho. Não, de forma alguma, tô aqui. Então tá bom. Senta o cacete dessa porra aí, velho, que não tem nessa, não. Você acha que eu tenho medo de Alexandre de Moraes? Não tenho dúvida. Então tá bom. Então vambora, pô. Senta o pau. Então, existe um viés extremamente feminista entre professores. E isso piora por outras questões. Por exemplo, o menino normalmente ele não tem pai presente em casa, ele é criado apenas pela mãe. Na escola ele tem contato com professores, não com professores, são poucos professores homens. Tudo isso faz com que o menino tenha um contato de praticamente 80% do seu dia só com mulheres, não com homens. E esse viés feminino e feminista nas nossas escolas faz com que os professores deem notas inferiores artificialmente para meninos do que para meninas que demonstrem a mesma competência. Bom. Isso é muito complicado porque as professoras que fazem isso, elas alegam que estão tentando fazer como uma forma de incentivar as mulheres em uma sociedade de opressão contra as mulheres, mas elas fazem esse favorecimento sexista ao custo da destruição dos meninos. Não é apenas dar uma nota melhor para as meninas, eles abaixam as notas dos meninos artificialmente. Meu Deus. E todo esse ambiente que não tem a menor forma de hierarquia, os meninos precisam respeitar a autoridade masculina. É isso que faz os meninos ficarem comportados. Quando você não oferece nada disso, eles vão sempre mal na escola. Caramba, cara. Caramba. Eu vou ser sincero pra você, eu tô chocado. Tô chocado com o que você tá falando. Mas eu tenho uma visão de escola, né? A escola que eu frequentei foi lá atrás. Tô com 50 aí, então foi lá atrás. E, cara, as professoras que eu tive eram sempre as senhoras respeitosas, as tias, entendeu? E são pessoas que não tinham essa conotação política, a conotação de feminismo, entendeu? E essa conotação feminista. Eram apenas mulheres, senhoras, mais cultas do que as outras, que estavam ali passando seus conhecimentos pra gente. E a gente tinha essa absorção. A necessidade dessa agitação da criança é natural. E tem que botar os meninos mesmo para fazer esporte, para ter um local para fazer esporte, entendeu? Um local digno para fazer esporte, demonstrar que exemplos do esporte fortalecem, inclusive, a deputada Índia Melau, a qual entrevistei e a qual está apoiando a sua pré-candidatura na vereança em Teresópolis. Ela é uma atleta de seleção brasileira, um atleta que ainda detém recordes mundiais, inclusive. O esporte mudou a vida dela. Ela estava lá em Parintins, lá no Amazonas, e ela veio para o Rio de Janeiro, veio nadar pelo Vasco, ou melhor, venceu na vida sendo atleta. Um outro exemplo de pessoas que tiveram situações adversas por conta do esporte, e que eu entrevistei, foi a deputada federal Silvana Ampi, pelo Amapá, que eu também a entrevistei, aqui no Entendi Direito, e que ela fez de um problema extremamente sério, que foi um estupro. Ela começou a correr, virou atleta, virou a primeira oficial das Forças Armadas Brasileiras indígena. E hoje deputada federal, entendeu? Bicho, eu acho exemplos assim de mulheres, cara, bato palma para todas elas. Eu não tenho problema com mulher nenhuma. E agora, acho extremamente esquisito umas mulheres de sovaco cabeludo e de cabelo pintado de roxo enfiar o dedo na minha cara e falou que eu sou machista.
vai capinar um pasto. Vai capinar um pasto. Vai arrumar trouxa de roupa pra lavar. Aí você tá falando isso, quem lava a tua roupa? Sou eu mesmo. Sou eu que lavo minha roupa. Eu que arrumo minha casa. Entendeu? Eu falo com lugar de fala. Não precisa de ninguém pra fazer nada pra mim. Entendeu? Vai capinar um pasto, suas mulheres de sovaco cabeludo. Vai arrumar um tanque de roupa pra lavar. Flórida. Desculpa, Felipe, mas a gente fica meio chateado com os trem desse. E falando em ficar chateado, eu já vou logo numa polêmica. Eu quero saber a sua opinião, tá? Que a mim me ofende demais. Estava eu caminhando pela nossa belíssima cidade do Rio de Janeiro, centro da cidade, na Cinelândia, e eu recebi um folder, muito mal impresso por sinal, muito mal diagramado, mas tudo bem. Foi feito por maconheiro. Bonde da legalização da maconha. Eles cortaram errado, acho que estava dopado. O corte ficou mal feito aqui porque estava dopado. Deve ser por causa disso. Ah, maconha não faz mal. Não saber cortar um folder é brincadeira. Mas tudo bem. Estavam sob efeitos psicoativos da cannabis. Aí eles vêm lá. Sem paz na favela não existe democracia. Marcha da maconha. Aí vem aqui com umas palavras aqui. Cessar fogo já. Chega de chacinas. Contra o encarceramento em massa e a privatização de presídios. Pelo fim das operações policiais em favelas e guerra às drogas. Por um antiproibicionismo popular, pela desmilitarização da segurança pública. A nossa luta é antirracista e anticapitalista. Vai capinar um pasto, seus maconheiros! Você concorda com alguma coisa aqui? De forma alguma. Então tá ótimo. Tá ótimo. Não tá ótimo. A gente sabe muito bem, por exemplo, todos os países que descriminalizaram o uso da maconha, muitos deles estão voltando atrás, buscando políticas de voltar a criminalizar. E o que se percebeu é que a falácia de que liberar o consumo da maconha reduziria de alguma forma a criminalidade é falso. Porque eu quero saber, conta pra mim, por favor. Meu diretor, me ajuda aí. Calvoso, me ajuda aí. Quem souber, Léo, me ajuda. Samuel, me ajuda. Calvoso, me ajuda. Aonde é que compra a maconha? Com traficantes das comunidades. Com traficante da comunidade. É lícito vender maconha? Não, continua sendo crime, né? Continua. O Brasil produz maconha? Não produz maconha, ela é importada. Uhum. Será que vai ser taxado igual as brusinhas da Shopee? Não. Não? Então não tem taxação. Não tem. Não. Então tá ótimo. Nós vivemos num narco-estado, né? Vamos ser muito sinceros. É isso que acontece. Infelizmente, a criminalidade ganhou cada vez mais força, que eles têm uma força política muito grande. Existe um lobby que eles fazem junto com políticos de esquerda justamente para fazer essas maluquices, como, por exemplo, a proibição pelo Supremo de incursões policiais em comunidades. Ô, delícia! Posso falar? Pode. Posso. Então tá ótimo. Mexeu no que eu gosto de falar. Eu já convidei mais uma vez. Vou convidar de novo. E nessa eu vou levar 2 assessores também da deputada, que eles adoram incursões, lugares inusitados, entendeu? Vou chamar o Léo e o Samuel para estarem junto comigo, com Fernanda Armelau, que é policial penal, também é pré-candidata a vereador, a nossa deputada Índia Armelau, e vamos convidar o excelentíssimo senhor, ministro Supremo do Tribunal Federal, Edson Fachin, para ele conhecer a real do Rio de Janeiro. Quando Vossa Excelência pede não, o senhor não pede. Tudo que o juiz faz é mandar. O senhor manda com que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do chefe supremo da polícia, das polícias do Estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, pegue o seu batalhão de operações especiais, o BOP do Rio de Janeiro, mande para o senhor um ofício falando que dia e hora, como deve ser, quais os aparatos que deverão ser usados, inclusive ambulâncias e mimizentos para poder limpar a bundinha dos traficantes, dos bandidos que estão encarcerados, enfiados para dentro das favelas. Vamos fazer um passeio junto com essa galerinha nossa aqui, com o nosso Fernando Armelau, com a nossa deputada Índia Armelau, com os nossos assessores, vamos chamar o Léo, chamar o Samuel, a gente vai dar um rolê com o senhor, para o senhor ver que atrás do gabinete, aonde o senhor está, aonde tem um camarada, esse cara é concursado, irmão. Ele só vai lá para botar a toga no juiz.
Ele tem outro que é só para empurrar a cadeira. Tem outro que é só para puxar a cadeira. Tem outro para levar água. Tem outro para... Véi. Meu Deus. Jesus. Ô, Faquinho, tá convidado, irmão. Não é o primeiro convite, não. Se quiser, pode vir. Com certeza ele não vai aceitar, mas... O convite fica feito. Né? Convite fica feito, né? Eu não sou mal educado. Tá não sou mal educado. Quero a oportunidade dele conhecer em loco. Não é lá do gabinete dele em Brasília, não. Ou as viagens que faz pra ir em Lisboa dar curso. Pô, ensina o pessoal do Brasil, cara. O que vai uma galera pra Portugal? Vai uma galera, cara. Presidente da Câmara. Vai Faquin, vai Alexandre Moraes, eu acho que não vai, não. Vai Gilmar Mendes. Gilmar Mendes tá sempre lá, porque tem uma faculdade de Direito. Pô, velho, que é isso, gente? Vamos falar disso. Vamos falar disso. A gente vai falar de Teresópolis. Vamos falar de Teresópolis aqui. Eu fico puto pra caramba quando começa a vir essas porcarias. Ai, só Jesus. Vamos lá. Me diga mais sobre o teu site e as tuas propostas à pré-candidatura à vereança em Teresópolis. Então, a gente começou falando sobre a necessidade de esportes. E olha só, cara, ele é um cara que tá falando sobre... E olha o timbre de voz desse cara. Olha o timbre de voz desse cara. Que gentileza. Obrigado. E eu sou o estúpido, né? Eu sou o estúpido. Falo alto, xingo, falo palavrão. Ele não, ele todo gentil, educado. As pessoas têm uma imagem de mim porque... Porque você tem a barba grande? Eu também. Eu sou feio, eu tenho cara... Não, eu sou velho, eu tenho a barba branca. Eu tenho quase a sua idade, você só faz todo mundo acha, eu sou velho, porcaria nenhuma. Então, a gente... Teresópolis está crescendo além dessas questões. Nós temos um problema muito grande com o saneamento básico e com as questões das inundações. Infelizmente, nós tivemos foi 2011, nós tivemos um evento extremamente traumático para a cidade, onde mais de 1000 vidas se perderam. Sim. Por causa de falta de planejamento. Foi uma chuva muito grande, uma tromba d'água, e as áreas mais carentes não estavam preparadas para isso. E muitas vidas se perderam. Nós precisamos, com urgência, trazer tecnologias e formas de adaptar o escoamento da água, para que problemas assim não voltem a acontecer. As pessoas que sofreram na tragédia de 2011, a maioria delas continua desabrigada. Até hoje? Até hoje. Nós estamos falando de 13 anos. Nós tivemos, nos últimos 8 anos, nós tivemos 7 prefeitos em Teresópolis. Todos... Espera aí. Nos últimos... 8 anos, 7 prefeitos. Mas não teve 7 eleições. Como é que faz? Meu Deus do céu. Como é que faz? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande questão. A gente acha que tá ruim, mas a coisa ainda tende a piorar, né? Tiveram 7 prefeitos em 8 anos. Isso. Porque nós precisamos de pessoas que tenham uma seriedade para apresentar o trabalho que simplesmente não estamos encontrando mais. Nós precisamos de pessoas mais comprometidas com a cidade e com a população. Porque é muito fácil você fazer um discurso demagogo, falando, não, nós temos que olhar para tal coisa, tá em voga hoje falar sobre a causa animal, né? Todo mundo fala sobre a causa animal. Não, precisamos proteger os cachorros, precisamos proteger os gatos. Cara, eu acho massa quem gosta de cachorro. Eu não tenho cachorro. Não é que eu mate cachorro, que eu coma cachorro, que eu chute cachorro. Mas, cara, eu prefiro que você salve uma criança do que salve uma porra do cachorro. Mas o cachorro é meu filho. Você é doente. Exatamente. Você é doente. A própria Bíblia, para quem é cristão, a Bíblia fala que nós valemos muito mais do que os animais. Esses são fatos. Nós precisamos dar uma ordem de prioridade sobre aquilo que a gente vai fazer. Se não pode ser feito tudo, nós fazemos o que é mais importante primeiro. Sim. Sabe? Nós temos que... Os recursos são finitos, então devem ser direcionados para as pessoas que realmente estão precisando. Então nós precisamos começar a trazer essas ideias. Eu não sou contra pet, cara. Tem uns pet, aqui na Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, pra mim é a maior concentração de pet shop do planeta. Eu não sei pra onde é que vende tanta ração. Não sei, não entendo. Aqui tem farmácia, vai abrir um negócio, o que você sabe que vai ter? Vai ter um pet e vai ter uma farmácia. São as duas coisas que tem, entendeu? Eu não vou falar as marcas aqui porque elas me patrocinam. Se patrocinar, a gente fala o nome delas, entendeu? Mas é incrível a quantidade que tem. E eu acho que, pô, aquele que tem condição de ter, cara, não é barato, velho. Ração de cachorro é caro pra cacete. Cara,
na boa, show de bola. É um mega negócio? Mega negócio. Mas, por favor, cuidem das nossas crianças. Pelo amor de Deus, senhores governantes. Você que está aí pleiteando uma vaga, você que está aí pleiteando a possibilidade de concorrer a vereador de Teresópolis. Você está em pré-campanha, né, um termo aí já utilizado pelo nosso TRE, então você está em pré-campanha política. Bicho, salve nossas crianças. Se tiver um cachorro afogando e tiver uma criança, pelo amor de Deus, salve a criança. Salve a nossa criança, porra. Só que isso não gera engajamento, né? Isso não gera mídia. Caguei. Mimizento, vai pro inferno, vai assistir novela da Globo, velho. Não assiste aqui não. É interessante que eu tive nos desastres que nós tivemos, né, no sul do país, toda aquela... Foi feito um circo em volta de salvar o cavalo caramelo, né? Eu tive um posicionamento um tanto duro nas mídias sociais sobre essa questão. E a quantidade de pessoas que me atacou a partir disso, porque eu falei sobre as questões dos recursos. Os recursos são finitos, nós precisamos dar a primazia a salvar pessoas. Sim. É importante salvar vidas animais? Claro que sim. Sim, pô. Mas a gente não pode deixar de salvar uma criança para salvar um bicho, um pet. E o brasileiro, né, tudo isso é gerado, esse pensamento que adora animais é gerado justamente pela destruição da família. Quando você tira o pai de dentro do lar, os filhos não sabem mais os laços familiares que têm. Você tem hoje, os grupos familiares que nós temos hoje são extremamente problemáticos. São pessoas que não estão intencionalmente criando os filhos não estão amando seus pais, não estão amando seus irmãos. São pessoas que se toleram, mas vivem uma ebulição emocional muito grande. E eles direcionam tudo que eles não têm para a causa animal. Ou então para qualquer tipo de palhaçada, assim. E tudo parte do problema da ausência paterna. É tudo ligado. As coisas não acontecem na sociedade por um acaso. Existe todo um planejamento para criar o ambiente social que nós vivemos hoje. E isso precisa sempre partir para a destruição do homem. E é por isso que a volta dos homens masculinos são tão importantes. Então as pessoas direcionam, infelizmente, esse é o mal que ocorre mais entre as mulheres. As mulheres têm um sentimento, uma necessidade de cuidar muito grande. As mulheres, estatisticamente falando, encontram o objetivo da vida delas na família. Sim. Só que nós criamos uma sociedade contra a família. As mulheres continuam tendo essas necessidades de cuidar. E elas direcionam esse cuidado para a causa animal. Ou para questões da natureza. Né? E cara, as pessoas são ignoradas. Então, eu não sou contra, cara, mas eu não consigo entender. Às vezes eu vou num shopping center, tem uma senhora com um cachorrinho, com um carrinho de bebê, pô. Sim. Cara, na boa. Com todo respeito a essa senhora, com todo respeito, a senhora não merece meu respeito. A senhora não merece meu respeito. Eu acho... Evandro, você tá perdendo seguidor por conta disso. De novo, caguei. É minha opinião. Você pode divergir diametralmente daquilo que eu tô falando, mas tem que respeitar a minha opinião. Eu acho que é isso que é democracia. É isso que, no governo do presidente Bolsonaro, aconteceu. Todo mundo divergia dele. Todo mundo falava mal dele, todo mundo xingava ele. Ele respeitava quem xingava. Por quê? Porque ele não entrou com ação contra ninguém. Hoje, se eu emito a minha opinião, vem lá o ministro Supremo Alexandre de Moraes e vai reter as minhas redes sociais me pré-julgando e me pré-condenando aquilo que eu possa falar. O que é isso? Censura. Isso é regime democrático? Não! Isso é democracia trans. Isso é democracia trans, porque não pode falar comunismo. Não pode falar que o cara é comunista. Então é democracia trans. É um termo que eu uso, porque tá chique. E falando ainda em pet, o meu editor, que me ama, que me adora, de vez em quando ele me manda mensagem, que a gente dorme tarde pra caramba e acorda cedo. Mas 1h da manhã ele vai lá e me manda um vídeo. Depois eu quero que vocês procurem aí e achem, vai ser muito fácil de achar. É o Pet Play. Viu What the fuck is that? Não? Não. Então, são pessoas que se vestem de cachorro e se portam como cachorro e tem um dono esse cachorro. Velho, se um filho meu vestisse de cachorro
para ser brinquedo sexual de alguma pessoa, velho, na boa, eu ia largar a mão. Eu quero mudar para Marte. Eu tenho que sair desse planeta, porque não cabe em mim. E sabe qual é o pior? Putin, hashtag Putin, aperta o botão. São meninos, né? Homens que normalmente fazem esse tipo de maluquice. Mulheres fazem pouca. Por quê? E nós temos na nossa sociedade predominância de problemas emocionais entre homens e mulheres. As mulheres, por exemplo, têm muito mais depressão, os homens têm muito mais autismo. Só que problemas com a identidade é muito mais prevalente no homem. E quem estabelece a identidade e o caráter é o pai. Estabelece no filho e na filha. Quando o pai não oferece isso, você vai ter muitos meninos tendo problemas com a sua própria sexualidade e sobre quem eles são. Mas esses dias eu vi também um post de um boy seta grávido por uma piroca girl. Ué, mas é o termo que os caras usam, porra. Um boy seta grávido, meu Deus, de uma piroca girl. Meu Deus. Um casal lindo. O que vai dar disso? Cruza de tatu com cobra dá o quê? Sei lá. Não sei que bicho que sai. E sabe qual é o pior? Você tocou um assunto extremamente importante, né? O que vai resultar disso? A grande quantidade de crianças trans hoje, aproximadamente 80% das crianças que pensam ser trans, não existe. Não existe criança trans. Não existe. Não. A grande quantidade, 80% delas, elas assumem esse comportamento porque a mãe tem problemas mentais. Então o que está acontecendo na prática é a mãe transferindo os problemas mentais dela para as crianças. Criança tem que brincar, criança tem que ralar o joelho, arrancar o tampo do dedo do joelho, jogar bola na rua com que chute, entendeu? Tampar na porrada com o outro. Isso que criança tem que fazer, pô. Criança tem que fazer merda. Exatamente. Agora, subir na árvore, quebrar, isso que tem que fazer. Porra, criança não tem que mexer com sexualidade de criança não, porra. Criança é menino e menina. Acabou. Ah, depois que virar velho, vai... Faz o que quiser, cara. Faz o que quiser. Mas enquanto criança... Enquanto criança, não. Ah, esses pais e mães que fazem isso com criança, eu só desejo uma coisa. Em seus sonhos, estejam um homenagem a Troá, com Pablo Vittar e Marina Silva. Entendeu? É isso que eu desejo. Se achar isso bom, porra, tu tá... É a visão do inferno, né? Mas se o cara gostar disso, irmão, na boa, vai se tratar. Vai se tratar. Vai se tratar. Então, são todos esses problemas que nós temos, sabe? Que nós não estamos conseguindo soluções fáceis, porque muitas vezes a gente olha para o problema em si, não para o que está ocasionando ele. A mesma coisa você ter febre porque você tem câncer e você tomar antitérmico. Você está tratando de uma situação pontual e não da origem dela. E essa origem vai ramificando em vários outros problemas sociais e psicológicos nos homens. E é por isso que a nossa necessidade hoje é de homens, novamente. Sabe? Eu sei que é uma tecla que eu preciso bater, mas que as pessoas não estão entendendo mais. Se convenciona na sociedade de falar assim, não, é a mãe, né? É a mãe, a mulher que é pai e mãe. Não, ela é mãe. Exatamente. Uma mulher pode ensinar um menino a ser um bom cidadão. Pode. Sim. Mas não pode ensinar a ser um homem. Não. Precisa de outro homem para isso. Sim. Só que o que as feministas fazem? Não, você é pai e mãe, homens são descartáveis. A gente... Uma coisa importante. A minha mãe via um seriado chamado Papai Sabe Tudo. Antigamente os homens eram retratados como os pais de família que sabiam resolver situações, que sabiam cuidar da família, que sabiam orientar. Hoje em dia, toda vez que o homem é retratado, ele é retratado como idiota na mídia. Sempre é aquele cara que precisa da esposa para solucionar os problemas dele como uma criança precisaria. Nós nos acostumamos a ver os homens como alívios cômicos. Teve uma pesquisa muito triste. Foi feita numa escola americana que falou o seguinte. Apresentou para os jovens uma seguinte pergunta. O que há de mais masculino em você? E como isso é bom? Uma das respostas me emocionou demais. Um rapaz falou, caramba, nunca ninguém me perguntou isso. Sempre que me falam sobre ser homem, é algo ruim. Não sei o que responder. E nós oferecemos isso aos jovens. Sempre ser homem é algo extremamente ruim, desagradável, é vergonhoso, idiota. A gente doutrina os meninos a acharem que a causa dos problemas das mulheres são eles. E não são. Se as mulheres têm algum problema, a gente tem que analisar o que é para ajudá-las. Temos que cuidar delas também. Mas não é o menino a causa do sofrimento feminino. Não é o menino que vai se tornar um homem aquele que vai oprimir as mulheres. A nossa sociedade é extremamente favorável às mulheres.
e está destruindo os homens. Sim. O homem tem um profundo desejo de se sacrificar. O homem quer isso. Eu quero me sacrificar para minha esposa. Eu quero dar minha vida para minha esposa. Eu vivo para cuidar da minha esposa. Só que minha esposa responde a isso me amando, sendo submissa segundo os padrões bíblicos. A gente não está falando de opressão contra as mulheres, mas a submissão. Repita essa submissão aí, porque é a submissão bíblica. O que acontece? O que os estudos mostram? Porque senão o cavalo, olha só! O corpo do homem é preparado para identificar qualquer comportamento genuinamente feminino produzindo mais testosterona. Então, quando a mulher é feminina, gentil, carinhosa, isso faz o homem produzir mais testosterona. Então, a submissão bíblica ajuda o homem a ser o homem que a mulher precisa para ela. Tem que ter um cara macho ao lado dela. Sim. Só que se a mulher não oferece isso, ele não consegue desenvolver a testosterona adequadamente. Então o cara fica... Quando a mulher se torna mais agressiva, masculinizada, o homem infelizmente responde a isso se feminizando. E aí que vem todos os problemas da sociedade. Puta que pariu. Só Jesus. Me ajuda, gente. Você falou de faculdade, né? Eu fazia UF. Eu já fiz UF e UFRJ. Fiz no IFIX. Se você passa hoje na faculdade, a maioria dos meninos parecem mulherzinhas. Os caras magrinhos, pequenininho, com trejeitozinho. O que nós estamos presenciando hoje é uma feminização geral dos homens e uma masculinização das mulheres. Tá tendo uma inversão que tá destruindo principalmente as mulheres. Por quê? As mulheres, elas são feitas normalmente para ter depressão. Isso é importante, é um sinal não verbal importante nos grupos sociais de apoio que ela tem, para demonstrar que tem algo errado. A mulher gosta de falar muito. Não é uma crítica, é verdade. A mulher adora falar. Quando ela tá com depressão, esse cara, ela demonstra para todas as outras mulheres que tem algo errado. Então isso direciona os esforços do grupo para cuidar dela. Então a mulher é feita para ter depressão. Só que, como não tem mais grupos sociais que cuidem das mulheres próximas, mãe, tia, prima, e a gente está colocando uma pressão sobre as mulheres que até então não existia, trabalho, responsabilidade, isso está destruindo as mulheres. Nunca na história humana as mulheres foram tão dependentes de medicação psiquiátrica como hoje. Enquanto para os homens é mais fácil agir feminizado. Você está tirando peso da vida dele. Tem um livro chamado Homem Feito, da Nora Vicent. Essa era uma feminista radical, ela se suicidou, ela tirou a própria vida. Ela é uma feminista radical que ela decidiu passar meses se comportando como homem, assumiu a identidade masculina. Ela achou que o mundo ia abrir as portas para ela. O que ela encontrou foi, e quando ela ia em bares, né, de homossexuais, de lésbicos, ela saía com várias mulheres. Quando ela se vestiu de homem, ela parecia homem de fato, ia em bar hétero, o que ela percebeu era desprezo das mulheres quando ela chegava junto para tentar sair. Ela percebeu desprezo no trabalho, os vizinhos não tratavam ela bem como tratavam até então. Ela ficou tão decepcionada que toda a imaginação que ela achava que a vida do homem era mais fácil, e não é, levou ela a tirar a própria vida. Meu Deus do Homem céu. Feito, Nora Vicent. A gente vai chegar depois, dar uma olhada, dar pelo menos um resumo desse livro aí. Vamos ver o que tira disso. Que história punk. História punk. Bicho, nos seus vídeos lá que você posta lá e na tua rede social, no Fúria e Tradição, lembrando que tem underline entre o Fúria e Tradição, você tem duas palavras que compõem o teu perfil bastante fortes. Uma, fúria, e a outra, bem distante dela, que seria tradição. Tradição é do que é? Da gente continuar sendo conservador e tradição de família e construção de família. E essa fúria? O que é essa fúria? A coisa mais importante para o homem é ter a coragem de desagradar. Uau! Repeat, please. A coisa mais importante para o homem é ter a coragem de desagradar. Eu não estou na sociedade para agradar ninguém. Eu não me importo se o que eu falo fere as pessoas. E quando os homens perdem essa coragem, você destrói os homens. O homem precisa saber lidar com a fúria dele. Isso é algo bom. Manifestar a raiva é uma das melhores coisas que podem acontecer com o homem. Tá, mas vamos lá. Pontuando. A raiva não tem nada a ver com violência. Não. Tem nada a ver com violência. Não necessariamente.
O que você está falando, o que é? É impor o nosso pensamento, impor o nosso posicionamento, mesmo que desagrade ao outro. Igual nós estamos conversando aqui. Eu posso ter um pensamento diametralmente contra o seu, mas eu te respeito. Isso é ser conservador. Isso é ser tradicional. Entendeu? Então, não necessariamente eu posso estar puto com você aqui, furioso com o seu posicionamento, mas não por causa disso a gente vai sair na mão. Não, de modo algum. Então, mas, por exemplo, eu contrato um serviço, pago um serviço, o cara não faz o serviço como foi acordado entre a gente. Eu tento conversar com o cara na boa. E o cara fica apostando que não vou fazer nada, aí quer me esculachar. Eu tenho que me importar de uma forma mais enérgica. Isso é importante da raiva e a importância da fúria. Você botar as coisas em pratos limpos. Mas aprender a colocar o cara no próprio lugar dele. Com o uso progressivo da força. Exatamente. O uso progressivo da força. O que é? Nós vamos conversando, vamos aumentando o tom da conversa, até que chega um ponto que, né? Mas os jovens hoje são ensinados a não fazer isso. Hoje, o cara vai lá, pede um Big Mac, só vem um bife, ele, tá bom. Fica com vergonha de confrontar a pessoa para exigir os próprios direitos dele. Não. Mas isso é uma coisa muito comum. Eu não, cara, teve uma vez, a Antônia tinha uns 9, 10 anos por aí, a gente tava num shopping aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, não, tava no Recreio. Um shopping no Recreio, dos Bandeirantes. Na hora do almoço, praça de alimentação bem cheia, não tava lotado, tava bem cheia. Tinha algumas mesas. E sentado com ela, almoçando, e tinha um par. Não é casal, é par. Casal é homem e mulher. Exatamente. Tinha um par de meninos. Um sentado no colo do outro, dando um beijo de língua absurdamente grande e se esfregando. Eu cheguei, me levantei, falei, guerreiro, negócio é o seguinte, aqui não é lugar de fazer disso. Se você quiser se esfregar no cara, porra, vai pro estacionamento, vai pra tua casa, vai pra onde é que você quiser. Eram jovens. Eram jovens. Devia ter ali 14, 15, 16 anos no máximo. Então, vai pro estacionamento, vai pra trás do shopping, vai pra uma rua escura, vai o que você quiser. Agora, na praça de alimentação do shopping, você não vai fazer. Exatamente. Você não vai fazer. Aí, a minha filha, pai, eu falei, minha filha, eu tenho que me expor? Por quê? Porque isso não é exemplo que eu quero dar pra você sabe que não é exemplo. Mas eu ser condizente e complacente com isso, não serei. Na hora que eu tô voltando da mesa, os rapazes se levantaram e foram, o par de rapazes levantaram e foram, e aí uma senhora chegou e me inquiriu. Senhor, muito obrigado por aquilo que o senhor fez. Eu falei, a senhora tá errada. E tava uma senhora, parecia ser mãe dela, ela chegou, mas como assim? Por que a senhora não levantou e foi comigo? E se eu fosse linchado ali? E se eles levantassem e me agredissem? E se eles vissem que era eu sozinho contra os dois, e eu estava em minoria enquanto democracia? Porque eram 2 contra 1. Então prevaleceria a ideia deles. Por que a senhora não levantou e foi junto comigo? E a mãe dela vai lá e fala assim, minha filha, ele está certo. Então eu acho que quando a gente se incomoda, e você se incomoda, e por isso você está colocando o seu nome aí a pré-candidato a vereador, cara, bato palmas. Eu acho que toda insatisfação, ela deve ser aplaudida. Ainda mais quando você está defendendo a família, está defendendo a construção da família, está defendendo o núcleo que o mundo existe. Por quê? Se o mundo se tratarem em pares e não em casais, o mundo acaba. Não gera. Não gera mais ninguém. O mundo acaba. Sistema escritor não reproduz. Não vou nem nesse ponto. Só sei que não tem, cara. A fêmea é quem gera, ela precisa do macho para incubá-la. Pronto. É essa a situação. Agora, 2 fêmeas não dá cria. E 2 machos também não dá cria. Então, 2 pais não dão cria, velho. Não dão cria. Só que qual é o ambiente que nós vivemos hoje? As pessoas são presas quando falam isso. E isso intimida as pessoas de continuarem falando. São poucas pessoas que têm a coragem de se posicionar publicamente sobre isso. Eu não sou contra gay, velho. Não sou. Não sou mesmo. A única coisa que os gays não podem fazer comigo é falar comigo que eu tenho que ser gay. Eu não falo pra ele virar homem. Eu não falo pra mulher virar mulher de novo. Ou sei lá como é que fala. Desfazer a sua transição sexual. Não, eu respeito. A única coisa que você não pode fazer é fazer com que eu... minha caricatura aí. Então, não é fazer com que eu
seja aquilo que eles são. Absolutamente, brother. Absolutamente. Eu respeito, e me respeitem. Eu acho que lugar para um cara beijar uma mulher, ou uma mulher beijar outra mulher, tem lugar, velho. Tem lugar. É o barzinho, é aquela boatezinha. Então o cara vai ali, beleza. Agora, no meio de uma praça de alimentação, eu não vi nenhum homem com uma mulher sentado no colo se esfregando. Já seria um absurdo. Mas o problema, Evandro, é que essas pessoas, principalmente os militantes, né, vamos falar sobre as questões da militância. A militância, ela quer ser afrontosa. Ela quer fazer isso para chocar. E eles não querem apenas chocar. Eles querem convencer crianças a fazerem a mesma coisa. O que nós temos hoje é um movimento crescente de travestis, trans, né, indo em escolas querendo ler para crianças. Por qual objetivo disso? Nenhum. Historicamente, o que eu vou falar aqui é um dado histórico. Eu tô no estúdio de gravação, que os caras gravam show, gravam grandes artistas do Brasil inteiro e tal. Véi, na boa, se eu estiver falando alguma mentira aqui, o meu diretor, você me corta, tá? Me corta, me derruba e tal. Pablo Vittar não canta. Não. Falei alguma coisa de errado, diretor? Ah, obrigado. É porque ele que entende o som, não entende o som. Ela não canta. Ela não tem voz pra nada, nem pra falar, nem muito menos pra cantar. É verdade. E, historicamente, o movimento LGBT, ele se iniciou nos Estados Unidos apoiando a NAMBLA. Tá, e só pra ficar muito claro ainda, tá? Ela fala assim, não, o Evandro é homofóbico. Não. A minha geração escutou Freddie Mercury, dos maiores cantores de todos os tempos. Elton John. Putz, top de linha. Ele é gay desde que o mundo é gay. Cazuza. Caramba, cara. Cássia Eller, mais recentemente. Renato Russo. A poesia de Renato Russo, a poesia de Cazuza. Caramba, e ninguém ia lá xingar os caras de gay, de viado, nem porra nenhuma. É verdade. E nem por conta disso, ninguém da minha geração virou, vou virar gay porque o Freddie Mercury é gay. Não, cara. Cada um na sua. Cada um na sua, brother. Agora, que o Pablo Vittar não canta, ele não canta. Não canta. Porque eles não faziam disso uma bandeira, né? Eles faziam parte de quem eles eram, eles não tinham problema algum de admitir, mas eles não tentavam esfregar isso na cara da sociedade. Não era o objetivo da vida deles ficar convencendo as pessoas a seguirem por esse caminho. Sim. E como eu estava dizendo, historicamente, o movimento LGBT apoiava a NAMBLA. A NAMBLA é uma organização americana pró-pedofilia. Isso é um dado histórico que eu tô falando, que pode ser verificado sem problema algum no Google, você pode procurar. Existe a militância LGBT, ela é totalmente demoníaca. Não estou falando dos gays nem das lésbicas. Eu estou falando dos militantes. Os militantes, eles têm uma agenda política, e essa agenda política vai sempre ser a destruição da família e a destruição da sociedade. E a gente não pode negar isso. Mas Felipe, você é homofóbico? Não sou. Nem eu. Mas nós precisamos ser sinceros sobre aquilo que está acontecendo por debaixo dos panos. Perfeito. Bicho, e o que você mais tem de projetos para Teresópolis? Vamos aí já encaminhando para o nosso derradeiro fim aí. Cara, queria ficar batendo papo o resto da tarde. Papo bom pra caramba e muito legal. Já te agradecendo já antes de tudo. Mas o que você tem mais de projeto? O que você quer falar para tua galera? Aproveita aí os teus seguidores, que aí a gente vai colocar isso depois no @Entende Direito no YouTube, vai estar nas mídias sociais, no Fúria _ Tradição, vai estar no Evandro P. Moreira, no Evandro Moreira Entende Direito, vai ter corte no TikTok, vai ter corte em tudo quanto é lugar, porque eu tenho certeza que polêmica nós já criamos. Inimigos nós já criamos. Whatever. Mas quem é do bem, que esteja com a gente. Eu preferia que as pessoas conseguissem ir lá nas minhas mídias sociais e verificar. Lá eu tenho tudo detalhado, eu acho que fica mais agradável seguir lá nas minhas mídias sociais e acompanhar tudo que eu tô propondo, que eu tenho mais apresentando dados, eu acho que é bem tranquilo. Sim. Mas então, as mídias dele, eu falo pra você, sou seguidor e já assisti muita coisa que você colocou ali, e tudo não é tirado atrás da orelha. Não. Igual o presidente Lula fala que tinha 34 milhões de pessoas passando fome no Brasil.
né? 700 milhões de pessoas morreram na pandemia de Covid. Meu Deus. Porra, o Brasil tem 215 milhões de pessoas, morreu 700 milhões. Foi só um lapso dele. Foi um lapso também, quando ele teve lá... Quando ele roubava. Tem roubado o maior desvio de dinheiro público do mundo. Foi fazer uma visita agora, plantar lá uma oliveira, perguntou em quanto tempo iria dar uvas. Uvas são parreiras, oliveiras não dão uvas, dão olivas. O máximo que dá é azeite, se espremer, entendeu? E azeite só é bom de beber quando a gente é muito pequeno lá, para dar uma melhorada no fígado. É bom com salada. Mas é isso. Felipe, agradeço demais. Peço a vocês que sigam o Fúria e Tradição. Lá está explicado tudo que ele tem lá de conteúdos. Os conteúdos são extremamente interessantes, são vídeos bastante instrutivos, muita informação baseada com dados tirados de fontes de estudos bem feitos, e é isso que ele defende, e ele está aí na sua pré-candidatura a vereador de Teresópolis. Te ofereço uma caneca do Entende Direito, para que você sempre lembre que esteve aqui, que estivemos aqui juntos, batendo esse papo, conversando, e que o seu intento aí seja vigoroso, você consiga sucesso em tudo que faz. Aquilo que faz hoje nas redes sociais é de muito sucesso, e parabéns pelo teu perfil, pela quantidade de seguidores que tem, pelo engajamento que tem nas suas páginas, ver que existe gente engajada nisso. Agradeço mais uma vez ao nosso amigo em comum, deputado Paulo Bilinski, deputado pelo PL de São Paulo, e a nossa deputada Índia Armelau, deputada pelo PL do Rio de Janeiro, deputada estadual, que está aqui na LERJ, que também o apoia na sua pré-candidatura à vereança de Teresópolis. Obrigado, meu amigo. Eu agradeço a todos, agradeço ao Paulo, à Índia, a você a oportunidade de estar aqui, e vamos para cima. Vamos para cima. Gente, até o próximo Entende Direito, para mais um bate-papo legal, com Evandro um pouquinho mais tranquilo, com papo mais ameno. Mentira! A gente acelera para cima mesmo. Até a próxima.